Olá, galera das segundas séries do ensino médio, Colégio Santa Rita, professor Cláudio Roberto na área, professor de História. Vamos aqui dar continuidade às nossas videoaulas e essa é a videoaula de número 8. E vamos concluir um tema, Segundo Reinado, um longo conteúdo. Foram 49 anos de governo. Dom Pedro II governou quase meio século. E agora vamos trabalhar nessa videoaula a decadência e fim da monarquia no Brasil. Portanto, 49 anos no governo. Vamos estudar aqui os principais fatos que levaram a esse fim da monarquia no Brasil. Os eventos que foram acontecendo principalmente depois da Guerra do Paraguai. Foram acontecendo vários fatos, foram acontecendo vários novos elementos que surgiram que levaria à queda da monarquia no Brasil. Ou seja, a monarquia iria perder suas bases de apoio político, de apoio cultural, de apoio econômico também. Vamos lá. Vamos aqui trabalhar esta fase de queda, de decadência da monarquia. O longo segundo reinado, 1889, proclamação da nossa República, 15 de novembro. Vamos então tratar dessa crise e queda da monarquia no Brasil. Vamos lembrar aqui, pessoal, a monarquia no Brasil tinha como base de sustentação esse tripé. A base de sustentação religiosa, a igreja. A igreja fazia a boa propaganda do regime. A igreja católica era defensora do imperador. Aqui no Brasil, a igreja católica, nos ditames da Constituição de 1824, a Constituição que vigorava no Brasil, de acordo com ela, vigorava no Brasil o regime que nós chamamos de padroado, onde a igreja é subordinada ao Estado. O imperador tinha interferência na igreja. Poderia ele transferir bispos, padres, propor a criação de paróquias, dioceses, qualquer ordem, qualquer fato novo, qualquer determinação oriunda do Vaticano para a igreja no Brasil, tinha que passar na mesa do imperador. O imperador tinha que analisar e dar o cumpra-se ou não. Isso era... Portanto, a Igreja Católica era a religião oficial do Império. Outras religiões eram permitidas no Brasil. Contudo, cultos privados, culto familiar, culto domiciliar. Era a base de sustentação religiosa da monarquia, portanto, a Igreja Católica. A base de sustentação militar. Havia no Brasil as duas grandes forças militares, a Marinha e o Exército. Contudo, o efetivo militar do Exército bem maior do que o da Marinha. O Exército tinha mais, digamos, presença. E o Exército dava a sustentação militar necessária à monarquia. A base de sustentação política. Dom Pedro II, com o sistema parlamentarista de governo, ou o parlamentarismo às avessas, alternava as duas principais forças políticas do Brasil. O Partido Liberal e o Partido Conservador. Alternando-os no Conselho da Presidência do Conselho de Ministros. E, portanto, agradava essas duas forças, conciliando interesses, não tendo uma oposição forte no seu governo. Então, essa era a base de sustentação à monarquia, que deu longa estabilidade política à monarquia no Brasil. Contudo, foram acontecendo alguns episódios no Brasil, sobretudo a partir de 1860, alguns eventos que foram afastando e tirando esta base de sustentação. Vamos falar de cada um desses episódios. Começar pela questão religiosa. Mais uma vez lembrá-los que a igreja era atrelada ao Estado, era o regime de padroado, era o regime que o Brasil vivenciava, onde
O imperador poderia interferir em assuntos clericais e qualquer ordem oriunda do Vaticano tinha que passar pela mesa do imperador, pelo cumpra-se beneplácito padroado, portanto era assim que funcionava a subordinação da igreja ao Estado. Contudo, no ano de 1864, chegou uma determinação no Brasil, vinda do Papa Pio IX, Papa na época, para que os bispos do Brasil expulsassem das ordens religiosas e do clero religiosos envolvidos com a maçonaria. Era uma prática comum no Brasil, alguns padres envolvidos com a maçonaria. Enquanto a maçonaria e a igreja estavam em pé de guerra na Europa, em choque, em conflito, por conta das posições da maçonaria, sobretudo nas questões liberais que tanto afetavam a igreja, o combate aos privilégios do clero era uma das defesas do movimento liberal, do liberalismo, e aqui no Brasil, alguns padres comungavam e até participavam da maçonaria. O Papa Pio IX, então, enviou uma bula silabus, um documento, determinando que os bispos expulsassem das suas dioceses religiosos envolvidos com a maçonaria. Dom Pedro II proibiu que tal determinação fosse cumprida no Brasil, porque o próprio Dom Pedro II era ligado à maçonaria. Seu pai, Dom Pedro I, legalizou a maçonaria no Brasil e chegou a ser grão-mestre em pouco tempo. E, portanto, Dom Pedro II entendeu que isso era uma afronta à instituição da maçonaria. Dom Pedro proíbe tal determinação. 2 bispos, o de Belém e o de Olinda, Dom José e Dom Vital, descumprem a ordem do imperador e são presos por ordem do imperador. Esses 2 bispos resolveram acatar a decisão do Papa. O imperador mandou prender os 2, condenados a 4 anos de trabalhos forçados, apesar de terem sido anistiados depois pelo imperador. E esse episódio arranhou a boa relação existente no Brasil entre a igreja e o Estado. A igreja deixa de prestar apoio ao imperador. O imperador e o Papa Pio IX, a crise entre Estado e entre a maçonaria e a igreja. Com esse episódio, a monarquia perde uma de suas bases de apoio. Perde o apoio da igreja. Não é que a igreja virou republicana. Não é que os bispos viraram todos republicanos e passaram a condenar a monarquia. Eles não mais passaram a defender. Se não defendiam a república, mas também não mais defendiam o governo, a monarquia. Portanto, eu diria que a igreja era como se fosse a instituição que fazia a boa propaganda ideológica do regime e deixou de prestar esse serviço. A monarquia perde um de seus sustentáculos. Próximo episódio. Questão militar. Depois da Guerra do Paraguai, setores do Exército Brasileiro, elementos da alta oficialidade, passaram a defender a República e até defender a abolição da escravidão. Isso iria entrar em choque com o governo. Antes da Guerra do Paraguai, o exército era desprestigiado pelo governo. Baixos salários, pouca aparelhagem, poucos investimentos. Contudo, após a Guerra do Paraguai, o Brasil saiu vitorioso da Guerra do Paraguai. Agora, os oficiais do exército retornaram como heróis de guerra. E voltaram abolicionistas. Por que alguns oficiais do exército passaram a defender a abolição da escravidão no Brasil? Porque muitos soldados que foram para a guerra eram escravos, que foram cedidos por seus donos, exigência do governo, nos chamados voluntários da pátria, onde muitos escravos foram para a guerra e quando retornaram alforriados. Apesar de retornarem alforriados para o Brasil e continuarem a conviver com suas famílias ainda como escravos. Essa forte ligação entre as tropas, entre o exército brasileiro, com a presença de escravos em suas tropas, fez crescer entre oficiais o ideal abolicionista, a defesa de acabar a escravidão no Brasil.
Então imagina aí, voltam abolicionistas. Isso iria entrar em choque com o governo. Num país que tinha sua base econômica, o trabalho escravo. Além de voltarem também republicanos, penetração de ideias abolicionistas e também republicanas positivistas. Já que o exército brasileiro foi lutar lá na região Platina, cujos países eram todos republicanos. E o exército, elementos do exército, almejavam a política no Brasil. Só por vias republicanas poderiam chegar ao poder no Brasil. Então, o governo brasileiro, Dom Pedro II, passa a proibir que oficiais do exército brasileiro se posicionassem sobre questões abolicionistas e republicanas. Alguns oficiais descumprem a ordem do imperador, Sena Madureira e Cunha Marques, e acabaram sendo presos. Isso iria arranhar também essa relação entre o exército e o império. Em síntese, após a Guerra do Paraguai, os militares brasileiros retornaram para o Brasil com ideias republicanas e abolicionistas, gerando um confronto com o governo nacional que era imperial e escravocrata. Foi neste contexto histórico que o imperador Dom Pedro II perderia mais uma base de apoio. O exército agora estava fora. A monarquia agora tinha apenas a sustentação, ainda com grande desequilíbrio da política, formado pela grande aristocracia rural e escravocrata. E Dom Pedro II perderia esta última com a abolição da escravidão no ano de 1888. Retira do governo imperial a última base de sustentação, que era a velha aristocracia tradicional rural, sobretudo ligada à produção de açúcar. Em síntese, a abolição dos escravos, consequência da pressão do capitalismo inglês, da grande força do movimento abolicionista, acabou determinando a queda de sustentação sociopolítica do Império. Devemos destacar que essa base sociopolítica do Império era composta pela grande aristocracia escravocrata. Perderam seus escravos sem indenização. A monarquia perde a sua última base de apoio. Parecia que a proclamação da República parecia que era um fato inevitável, ou que os anos estavam contados. Sem apoio do exército, desgostoso com a questão militar, da igreja, desgostosa com a questão religiosa, aquela crise ali envolvida na maçonaria, o império perderia sua última base de apoio com a Lei Áurea. Os fazendeiros escravocratas tiveram suas propriedades, que eram seus escravos, eram propriedades. Escravos eram comprados. Escravo era um patrimônio, uma propriedade particular. Tiveram essas propriedades abolidas sem quaisquer indenizações. E o império, então, já não tinha mais serventia para ninguém. Foi em meio a essa conjuntura, a esse contexto, que cresceu bastante os ideais republicanos no Brasil. Surgem manifestos republicanos, jornais republicanos, clubes republicanos. No Piauí foi fundado um jornal pelo grande jornalista Davi Caldas, jornalista piauiense que fundou um jornal chamado 89, jornal de cunho republicano, em alusão à Revolução Francesa. A data da Revolução Francesa, 1789, e fundou um jornal de nome 89 em Teresina, Piauí, capital do Piauí. Contudo, acabou o nome desse jornal virando uma profecia, porque a República aconteceu de fato no ano de 1889, 15 de novembro. Em 1873 surge uma terceira agremiação política, o Partido Republicano Paulista, surge em 1873, ligado aos grandes cafeicultores paulistas, interessados cada vez mais em participar da vida política do Brasil, e entendiam eles, os barões do café, que a saída era a República. E por isso passaram a defender, aproveitando-se dessa crise, dessa decadência, dessa falta de apoio, que a monarquia vai perdendo cada vez mais esse apoio político. E aí os cafeicultores começam a querer participar da vida política. Parecia que os dias da monarquia estavam contados. O imperador teria
o imperador Dom Pedro II teria jogado uma última cartada, um baile na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, no dia 9 de novembro de 1889, o chamado Baile da Ilha Fiscal. Dom Pedro II, em alusão à passagem de alguns oficiais chilenos no Brasil, o imperador ofereceu um grande baile na ilha e enviou convites, inclusive para republicanos, líderes republicanos, civis e militares, cuja intenção era acalmar os ânimos desses republicanos. Mas eu diria que esse baile, regado de muita bebida, muita comida, um luxo, um grande luxo, eu diria que esse baile serviu para adiar em 6 dias a proclamação da nossa República. Um baile realizado nessa ilha, nesse local, na Ilha Fiscal. Essa é uma fotografia do final do século XIX. Marc Ferraz. Parecia que a monarquia ia cair de velha. Mostra muito bem essa imagem da revista Ilustrada, cuja edição de 1887, onde mostra um imperador velho, parece estar cansado. Demonstra a fraqueza, a decadência da nossa monarquia. Em 1888, Dom Pedro II tentou implementar reformas políticas inspiradas no republicanismo através de Visconde de Ouro Preto, concedendo uma certa autonomia provincial, liberdade de culto e ensino, facilidade de crédito. A ideia com essas medidas era tentar aliviar ou tentar acalmar os ânimos republicanos. Essas reformas acabaram sendo negadas pelo parlamento, que é dissolvido pelo imperador, e cada vez mais esses conflitos políticos iam desestabilizando a monarquia. E os ânimos republicanos cresceram, espalham boatos de supostas prisões de líderes militares por ordens de Dom Pedro II, faz com que o exército cada vez mais se torne republicano, elementos do exército aderindo à causa republicana. Os civis republicanos precisavam do apoio do exército, senão o movimento não iria ser vitorioso, precisaria do apoio militar. Tirando do imperador todo um aparato militar, facilitaria sim o avanço e a vitória do movimento republicano, o que tornou-se inevitável. No dia 15 de novembro de 1889, líderes civis, Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant e elementos da alta oficialidade encorajaram um monarquista. O Marechal Deodoro da Fonseca nunca foi republicano. Sempre foi defensor da monarquia, apoiador e até amigo pessoal de Dom Pedro II. Contudo, se deixou levar pelos acontecimentos e, convencido de que Dom Pedro II havia nomeado como novo primeiro-ministro, sendo que o último primeiro-ministro foi o Visconde de Ouro Preto, ao ser derrubado pelo crescimento do movimento republicano, Dom Pedro II teria nomeado Silveira Martins, um inimigo pessoal de Marechal Deodoro da Fonseca, o que levou mesmo a aderir ao movimento republicano, fortalecendo ainda mais. Portanto, quem vai assumir, e a presença do Marechal Deodoro da Fonseca no movimento seria importantíssimo para dar mais força ao movimento, já que ele era um militar bastante respeitado nos meios militares, e a adesão do mesmo ao movimento republicano iria fortalecer ainda mais, iria ampliar a adesão militar ao movimento, para que os civis conseguissem convencer o Marechal Deodoro a aderir ao movimento. Foi necessário que Dom Pedro II nomeasse um inimigo pessoal dele para ser o novo primeiro-ministro. Isso acabou por levar Marechal Deodoro a, da noite para o dia, sair de monarquista para republicano. E assim, essa imagem, esse quadro que lembra o movimento,
republicano. Não houve qualquer reação forte ao movimento. Houve o genro de Dom Pedro II, o francês Conde d'Eu, esposo da princesa Isabel, ainda tentou uma cartada com Dom Pedro II, um possível apoio da França para derrubar o movimento republicano. Contudo, Dom Pedro II não aceitou. Dom Pedro II, temendo haver derramamento de sangue e submeter ao Brasil a uma guerra civil, acabou por, de forma passiva, aceitar a sua dispensa como monarca. Essa imagem retratada aí, essa ilustração, retrata a entrega de uma mensagem a Dom Pedro II pelo Major Solon, no dia 16 de novembro de 1889, um dia, portanto, após o movimento republicano. Dizer para vocês que o movimento republicano, assim como outros grandes movimentos da história do Brasil, foram movimentos restritos. Foi também um movimento restrito. Ou seja, esse fato do dia 15 de novembro aconteceu de madrugada, a grande maioria da população brasileira estava dormindo e aqueles que estavam acordados, ao ver aquela tropa militar apoiada por civis rumando para o palácio do imperador, achavam que ali se tratava mais de uma parada militar do que mesmo um movimento político que estaria ali tratando dos destinos do Brasil para o futuro. Ali seria um fato que iria mudar os destinos do Brasil. Então, não houve qualquer reação, inclusive o próprio imperador Dom Pedro II negou até a receber uma pensão anual ofertada pelos líderes republicanos ao mesmo. E no dia 17 de novembro, a família real deixou o Brasil, buscou o asilo político na França. No dia 19, foi implementada a nova bandeira republicana. Do dia 15 ao dia 19, houve uma bandeira provisória. E todos os estados passaram a ser nominados todas as províncias, como eram assim chamadas durante a monarquia, passaram a ser nominados de estados. A proclamação da República, dia 15 de novembro de 1889, uma data que está inclusa no nosso calendário, inclusive feriado nacional, dizer que, em síntese, a proclamação da República tem que ser vista historicamente não como um movimento popular, como, mais uma vez, um arranjo político. Um golpe militar, liderado ali pelo exército, e não uma revolução popular. Isto foi articulado por quem? O movimento republicano? Pelos inconformados com o modelo, aqueles que achavam que a República poderia trazer bons ares aos seus interesses. A pouca burguesia industrial entendia que a República seria importante para que a indústria pudesse decolar. Uma classe média também que aderiu ao movimento ao longo do tempo. Militares descontentes, a igreja, tantos os setores descontentes, os barões do café, cada vez mais interessados em ascensão política no Brasil. E aí a República era formada pelos cafeicultores, classe média e militares. Por isso, ao mencionar o Brasil não tem povo, tem público. Alguns historiadores ressaltam que mais uma vez o povo foi marginalizado do processo. Mais uma vez o povo foi público e não povo. Assistiu mais do que participou. E a família real deixa o Brasil no dia 17 de novembro, formado ali não mais que 8 pessoas. Teresa Cristina, imperatriz do Brasil. Dom Pedro II, imperador, agora ex-imperador. A princesa Isabel, uma possível herdeira ao trono, que não chegou a assumir. Assumiu provisoriamente como princesa regente durante 3 vezes, quando Dom Pedro II se ausentava até a Europa.
o conde Deu francês, genro de Dom Pedro II, os 3 netos de Dom Pedro II, filhos da princesa Isabel com o conde Deu, e Dom Pedro Gastão. Dom Pedro Gastão, ele era filho de Leopoldina, um outro Dom Pedro Augusto, melhor dizendo, né? Ele era neto do imperador, ele era filho de Leopoldina, uma filha de Dom Pedro II que já havia falecido. A família real era não mais do que 8 pessoas que deixaram o Brasil. Essa era a família de Dom Pedro II, uma esposa, a imperatriz, e os filhos, esse Dom Afonso e esse Dom Pedro, morreu ainda enquanto criança, com 2 anos de idade, Dom Pedro Afonso e Dom Afonso. A princesa Leopoldina é justamente a mãe de Dom Pedro Augusto, aqui, ó. Ela havia falecido no ano de 1871, portanto, no momento da República, ela já havia falecido. E a princesa Isabel, que era a mais velha e, portanto, herdeira do trono, caso a monarquia fosse mantida no Brasil. Não aconteceu. Dom Pedro II foi embora para a França, o exílio lá, foi exilado, o asilo na França, e veio a falecer no ano de 1891. E assim acaba a monarquia no Brasil. A nossa bandeira imperial foi substituída provisoriamente por essa, que vigorou apenas 4 dias, muito parecida com a bandeira norte-americana, diferenciando apenas nas cores, em vez de amarelo, branco e azul aqui. E no dia 19 de novembro, a nova bandeira do Brasil, que não tem tanta diferença assim, apenas no losango amarelo, a inclusão de um círculo. Tiraram os símbolos que representavam o apoio e a monarquia, e o círculo com a frase ordem e progresso, de uma associada à ideologia positivista, movimento esse apoiador da República, onde alguns de seus líderes faziam-se presente no movimento republicano. Na época, as províncias passaram a ser nominadas de estados, o total de províncias no Brasil, 20 na época, que viraram 20 estados, portanto, e vem a nossa República. A nossa República, e aí apresento a galeria de todos os presidentes do Brasil, pelo menos até de alguns. Aqui aparece até alguns que ficaram durante poucos dias como presidente da República. Exemplo de Carlos Luiz, que permaneceu apenas por 3 dias como presidente da República. Mas nós temos o primeiro presidente da República, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, por liderar o movimento republicano, acabou assumindo, o cara que era monarquista acabou se tornando o primeiro presidente da República. Assumiu primeiramente de forma provisória e foi eleito indiretamente, o primeiro presidente eleito indiretamente por uma Assembleia, e permaneceu no cargo até o ano de 1891, quando veio a renunciar, concluindo o mandato do seu vice Floriano Peixoto, portanto, os 2 primeiros presidentes, chamados de, esse primeiro momento, Marechal Floriano Peixoto e Marechal Deodoro, chamado de República da Espada. Prudente de Moraes foi o primeiro civil eleito pelo voto direto, e a partir de Prudente de Moraes até o Washington Luiz, nós chamamos de República Velha ou República Café com Leite, onde houve alternância de poder entre paulistas e mineiros. São Paulo, maior produtor de café, Minas, maior produtor de leite. Júlio Prestes foi eleito em 30, mas não assumiu. Quem assumiu foi Getúlio Vargas, líder da Revolução de 30, dando início à Era Vargas. Do Marechal Dutra até o João Goulart, nós chamamos esse período aqui de República Populista no Brasil, marcado aí pela a presença novamente de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek, de Jânio Quadros e de João Goulart, que foi deposto pelo golpe militar de 64. Do Marechal Humberto Castelo Branco até o João Figueiredo, é o período da ditadura militar. E, ao final da ditadura, a eleição de Tancredo, que não chegou a tomar posse, assumiu seu vice. Tancredo veio a falecer não chegou a tomar posse, veio a falecer. E, a partir de José Sarney até o atual presidente da República, Bolsonaro,
Jair Bolsonaro, nós chamamos esse período de Nova República, principalmente nos primeiros momentos, teve como representantes Sarney, Collor, Itamar Franco. Collor foi cassado por impeachment, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro presidente de origem proletariada a chegar ao poder no Brasil, operário. Dilma Rousseff, primeira mulher a assumir a presidência do Brasil, eleita e reeleita, sofreu impeachment em 2016, assumiu seu vice Michel Temer, e a eleição no ano de 2018, com a posse em 2019 de Jair Messias Bolsonaro. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar os próximos conteúdos. Forte abraço a todos e até a próxima videoaula.